Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Líder do Grupo Parlamentar do PSD, Dr. Luís Montenegro, em seu nome de todo o Grupo Parlamentar, Sr. Secretário de Estado, restantes colegas da mesa. O acordo de parceria estabelecido em julho de 2014 com a Comissão Europeia sob a designação de Portugal 2020 vai reforçar as prioridades no apoio às empresas e na melhoria da competitividade da nossa economia, estabelecendo que os incentivos ao investimento deverão contribuir para o desenvolvimento de uma relação virtuosa entre o reforço de competências nas empresas, em particular nas PME, a inovação e a internacionalização. Embora tenha ficado aquém das nossas expectativas iniciais, a deslocação de prioridades para a competitividade da economia está presente no Programa Portugal 2020 e representa, no entender da CIP, uma evolução positiva na utilização dos fundos europeus em Portugal. De facto, é preciso concentrar recursos cada vez mais escassos no que realmente importa: redimensionamento, reforço da capacidade exportadora, recapitalização, competitividade, internacionalização, inovação e qualificação. Reforçar a internacionalização é um objetivo fundamental que requer um esforço conjunto das instituições públicas, das empresas e das estruturas associativas que as representam. Diversificar mercados e dotar mais empresas das competências necessárias à internacionalização são alguns dos desafios que se nos colocam. Mas só será possível internacionalizar reforçando a competitividade e capacidade de diferenciação no mercado global. As empresas portuguesas, que de uma forma geral sabem produzir bem, terão de alargar as suas cadeias de valor e adquirir as competências e conhecimentos necessários para conceberem e adequarem constantemente bens e serviços diferenciados e inovadores, desejados e valorizados pelos mercados. Esta preocupação está presente no Portugal 2020, quando se determina uma focalização e seletividade dos incentivos em projetos alinhados com o reforço da competitividade numa ótica de progressão na cadeia de valor. No que respeita à inovação, não temos dúvidas sobre a necessidade de uma mais estreita ligação entre os meios científicos e empresariais, aliás, como disse o Sr. Secretário de Estado, de modo a colocar as competências de Portugal já dispõe ao serviço de estratégias de inovação das empresas. O Portugal 2020 reconhece a insuficiente articulação entre empresas e o setor público de investigação e a aposta na promoção da transferência de conhecimento e tecnologia entre empresas, centro de investigação e desenvolvimento e o ensino superior. Será esta uma das vias que as empresas deverão valorizar nos seus projetos. Tanto no que respeita à internacionalização, como à capacidade de investimento em inovação, a grande fragmentação do tecido empresarial português acarreta diversos desafios. Neste contexto, a CIP entende que a cooperação empresarial constitui uma forma de as empresas, em particular as de menor dimensão, aumentarem a sua massa crítica, reforçarem a sua competitividade e melhorarem o seu posicionamento estratégico no mercado internacional. Também neste aspecto, o Portugal 2020 prevê reforçar as redes e outras formas de parceria e cooperação que visem a inovação e a internacionalização das empresas. No objetivo temático dirigido à competitividade das PME, prevê-se especificamente o apoio a iniciativas de cooperação interempresarial, visando o aumento de escala e uma resposta integrada à sofisticação da procura internacional. Havendo uma larga consonância em relação às grandes prioridades e objetivos definidos no Portugal 2020, preocupa-nos, no entanto, a forma como decorreu a preparação dos programas operacionais e como está agora a decorrer a elaboração da legislação que os aplicará. A definição dos programas operacionais atrasou-se, facto que conduzirá à abertura de um hiato na transição do CREN para o Portugal 2020. Além disso, este processo decorreu, lamentavelmente, sem qualquer preocupação pelo envolvimento da comunidade empresarial, no nosso entender, ao contrário do que nos foi prometido. Quanto à legislação, gostaria de referir, em primeiro lugar, o Decreto-Lei que estabelece as regras gerais de aplicação dos programas operacionais e dos programas de desenvolvimento rural.
Tivemos a ocasião de ressaltar as melhorias introduzidas neste Decreto-Lei face à legislação similar relativa a quadros anteriores, no sentido da simplificação, da desburocratização, da desmaterialização e da integração, nomeadamente com o portal do Portugal 2020. Contudo, há um ponto que consideramos particularmente grave. Trata-se das soluções relativas à responsabilização subsidiária objetiva de administradores, gestores e de outras pessoas que exerçam, de facto, funções de gestão pela restituição de apoios recebidos indevidamente. As confederações de empregadores com assento na CPCS, CAP, CCCP, CIP e CTP remeteram no início deste ano uma carta conjunta com um parecer em anexo ao Sr. Ministro Adjunto de Desenvolvimento Regional e no qual consideram que estas soluções são profundamente injustas, ultrapassam os limites dos quadros legais instituídos e, por prescindirem da culpa na responsabilização subsidiária, violam a Constituição. Nesse mesmo parecer, as confederações empresariais dão ainda conta de outras soluções de responsabilização por atos de terceiros que não têm qualquer fundamento nem tradição na nossa cultura jurídica. Quanto à preparação da regulamentação específica dos programas operacionais, que está neste momento a decorrer, temos reagido contra os prazos de que dispomos para emitir os nossos pareceres, os quais não se coadunam com a extensão e complexidade dos projetos de diploma, inviabilizando uma análise tão aprofundada como a que seria necessária. Consideramos que uma verdadeira consulta aos parceiros sociais exige um período de tempo adequado para estes se pronunciarem, escutando a estrutura associativa que representam e a possibilidade de diálogo, esclarecimento em relação às disposições que são propostas nos regulamentos. Lamentavelmente, tal não tem acontecido. Nos pareceres que já emitimos sobre o projeto de regulamentação específica no domínio da competitividade e internacionalização, propusemos inúmeras alterações e expressámos algumas das muitas dúvidas que a análise do mesmo suscitou e nos foram transmitidas pela nossa estrutura associativa. Algumas das críticas que expressámos e das propostas que apresentámos prendem-se com a falta de clareza, com os prazos para a apresentação de esclarecimentos, informações ou documentos pelos candidatos, com a exigência de garantias, com uma definição por vezes demasiadamente restritiva das despesas elegíveis e com um conceito excessivamente redutor de inovação, limitado à inovação produtiva. Discordamos do enquadramento definido para os projetos de formação à ação. Não compreendemos porque é que, excetuando a modalidade de projetos conjuntos, a formação à ação esteja unicamente prevista para o setor público e defendemos uma taxa de incentivo total superior. Salientamos uma vez mais a importância reconhecida por todos que teve a modalidade de formação à ação enquanto instrumento de desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas através da intervenção formativa na organização, na gestão e na qualificação das mesmas. Importa, a partir da boa experiência existente, valorizar e amplificar o mérito deste inovador programa de capacitação e da transformação das PME e dos seus empresários. Não serei evidentemente exaustivo quanto às críticas e dúvidas que nos suscitou a análise de 140 artigos e 22 anexos, mas permitam-me que destaque um aspecto essencial para o qual temos chamado a atenção desde o início de todo este processo, aparentemente em vão. A forma como se concretizará o princípio da contratualização para resultados nas regras dos novos sistemas de incentivos. A este respeito, a CIP tem alertado para o facto dos resultados a contratualizar poderem depender de fatores exógenos ao mérito dos projetos ou dos seus promotores. Por exemplo, a conjuntura macroeconómica e a evolução da procura externa ou interna, a taxa de câmbio, etc. Assumir riscos é inerente à atividade empresarial. Os empresários estão habituados a assumi-los. No entanto, sobretudo neste período de grande incerteza, sabemos que o risco é o principal inibidor de muitas ações de investimento. Assim, o incentivo ao investimento deveria passar pela partilha do risco e não por mecanismos que aumentem ainda mais esse mesmo risco. A partilha de riscos está, aliás, na base do sucesso das linhas de crédito que têm sido criadas com a garantia parcial das sociedades de garantia mútua. Penalizar as empresas pelo facto de não atingirem determinadas metas não será o caminho certo, quando essas metas estão dependentes de fatores que escapam ao seu controle e não se relacionam com o mérito dos projetos. Ao invés de minorar o risco, estaremos a agravar esse mesmo risco.
Ao invés de contrariar os efeitos de conjunturas económicas desfavoráveis, estaremos a aprofundar eventuais ciclos recessivos. No passado, a concessão de prémios de realização com base em previsões e metas estabelecidas a quando das candidaturas conduziu a um enviesamento procíclico dos apoios que é necessário evitar. De facto, numa conjuntura económica desfavorável, as empresas viram reduzidos os apoios, sendo obrigadas a reembolsar montantes superiores aos que tinham perspectivado, precisamente numa altura em que as dificuldades de tesouraria aumentam. Segundo o projeto de regulamentação agora apresentado, os promotores de projetos estarão mesmo sujeitos ao reembolso antecipado dos apoios, no caso de registarem resultados inferiores ao previsto. Acrescem ainda dúvidas quanto ao cálculo dos indicadores de resultado previstos no projeto de regulamento. No ciclo que agora se inicia, é fundamental assegurar uma utilização eficaz dos fundos europeus, de modo a contribuir para que Portugal retome o caminho da convergência. A evolução próxima da economia portuguesa será tanto mais favorável quanto mais a utilização destes fundos for eficiente, contribuindo para a recuperação de que precisamos e que queremos. Não será de todo admissível que uma regulamentação desadequada e excessivamente restritiva conduza ao desinteresse das empresas e prejudique a sua adesão aos instrumentos que lhe são dirigidos. Continuamos a esperar do Governo vontade política para, de facto, envolver os representantes das empresas na construção de um quadro regulamentar que permita e favoreça o sucesso do Portugal 2020 como instrumento mobilizador de projetos que potenciem a produtividade das empresas, a sua internacionalização e a competitividade da nossa economia. Muito obrigado.